Eu continuar aqui com a história que eu estava trazendo para você do Leonel. Leonel é o cara que viajou para os Estados Unidos, levou os filhos. Doutora Márcia Marcondes, na época chegou, inclusive, a falsificar um documento e a gente foi até a equipe, foi até o cartório na época, né, que teria autenticado a assinatura falsa da mãe no documento que autorizava a viagem dele. E lá, ele foi para lá, agora a Justiça Americana determinou que ele voltasse ao Brasil, chegou aqui, ainda está enfrentando um monte de problema. Mas nós estivemos na época lá no cartório, né, para ver como é que tudo isso tinha acontecido, essa falsificação. Só para a gente relembrar e retomar, solta aí para mim. Essa setinha aqui que está indicando dela é falsa. Eles falsificaram até o carimbo, então. Exatamente, foi só o carimbo. Esse aqui é verdadeiro. Porque é a dele, mas não tem a dela. Não. Não tem o reconhecimento da assinatura dela. Exatamente, o que foi feito foi falsificado esse carimbo aqui, ó, e só batido como se tivesse sido reconhecido, mas não foi, ó, não tem informação nenhuma de reconhecimento aqui. Bom, hoje o homem está aí, doutora Márcia Marcondes. A situação que a gente tem é essa. Está enfrentando, inclusive, um problema com um parente, né? Disputa aí de um imóvel. E o que eu fico pensando e lamento é a situação dos filhos, né? Das crianças que ficam vendo toda essa situação, vai para lá, vem para cá, fica com o pai, né? A mãe que é o filho, o drama que a mãe também está vivendo, né? Porque a mãe quer... Que mãe que gosta de ficar longe dos filhos? Que mãe que se conforma ficar longe dos filhos? Mas aí tem o outro lado. Qual seria a situação que tem por trás de toda essa história? Tem o problema da falsificação. Essas crianças foram levadas irregularmente para os Estados Unidos, tanto que a Justiça Americana mandou que ele voltasse, doutora Márcia. De fato, se reconheceu de que existe um vício importante nesse trâmite para as crianças terem saído daqui, que é, na verdade, a inexistência de assinatura da mãe. Ela não autorizou. Foi feita uma assinatura, aposto um carimbo, como se fosse do cartório, e esse documento deu origem a esse trânsito dessas crianças. Então, isso foi considerado uma ilegalidade, nada daquele processo dali para frente tem validade, retorna ao Brasil para ou regularizar a situação, embora o crime já aconteceu da falsificação, isso tem que ser respondido de qualquer forma, né? Ou se regulariza a situação, se for o caso de retorno ou não. Mas realmente fica que a situação mais difícil é dessas crianças, que ora estão morando num país, ora estão morando no outro. Não sabemos que tipo de informação também esse pai está passando para essas crianças, ao ponto delas estarem com essa dificuldade em terem um relacionamento com a mãe também. Então é importante, sim, que quem vai atender isso é a vara de família, tem um olhar muito atento à situação dessas crianças, que é o mais importante nisso tudo. Os problemas criminais vão ser respondidos, mas o mais importante é que essas crianças sejam realmente vistas como nessa situação especial que elas estão, tanto em relação à mãe quanto em relação ao pai, Jasso. Olha, tem um assunto exclusivo para você aqui no Balanço Geral agora. Preste atenção nesta reportagem. Em agosto do ano passado, o BG apresentava o drama de uma mãe que, da noite para o dia, descobriu que os filhos tinham fugido com o pai, o Leonel. Mas você acha que foi para uma cidade vizinha? Perto da região metropolitana? Não. Norte do estado? Não. São Paulo? Não. O homem levou as crianças para os Estados Unidos, a mais de 6 mil quilômetros de distância, melhor dizendo. E o pior, fugiu usando um documento falso, inclusive. No papel constava a assinatura da mãe. A questão é que ela garante que não assinou nada. Aí nós fomos atrás. Mostramos, inclusive, que o cartório apontou a fraude. Na época, ela já não via os filhos há 10 meses. Na época, agosto. Agora, depois de todo esse tempo, o Leonel está de volta ao Brasil. Foi obrigado a retornar. Foi uma decisão da Justiça Americana. Na chegada, ele descobriu que vai ter muitos outros problemas para resolver, até acusação de ameaça de morte dentro da própria família. E essa reportagem especial e exclusiva você acompanha agora aqui no Balanço Geral. Mais de um ano depois, o homem que supostamente teria sequestrado os filhos e levado para os Estados Unidos, voltou com eles para Curitiba. O caso teve um desfecho no começo de março, quando a Justiça norte-americana determinou que Leonel Quintana trouxesse os filhos novamente para o Brasil. Mas essa história ainda está longe de um final. Ele continua com a guarda das crianças e a mãe ainda luta para conseguir vê-las. Não por direito, mas sim porque elas não querem ficar perto da mãe depois que o pai foi denunciado.
Ele nunca veio e conversou comigo para pedir essa assinatura. Ele usava o meu filho na época que tinha 10 para 11 anos, que eu tenho mensagem, tenho áudio, né? Onde o meu filho faz pressão para mim assinar e até mesmo dizendo que se eu não assinasse ele não ia conseguir olhar para mim. Na época da viagem, Leonel pediu autorização para levar os filhos, mas foi negada. Ele então decidiu falsificar um documento para conseguir tirar as crianças do país. Nós chegamos a procurar o cartório onde o documento teria sido validado e descobrimos a fraude. Essa setinha aqui que está indicando dela é falsa. Eles falsificaram até o carimbo, então. Exatamente, foi só o carimbo. Esse aqui é verdadeiro. Porque é a dele, mas não tem a dela. Não. Não tem o reconhecimento da assinatura dela. Exatamente, o que foi feito foi falsificado esse carimbo aqui, ó. E só batido como se tivesse sido reconhecido, mas não foi, ó. Não tem informação nenhuma de reconhecimento aqui. Nos Estados Unidos, Leonel criou uma empresa de serviços na Flórida. Empresa essa que tinha o nome dele e dos filhos. Mas por aqui, 6.834 quilômetros de distância, uma mãe que lutava para saber como recuperar os filhos. Em algumas conversas, Leonel disse que não voltaria mais e que por lá os filhos teriam mais chance no futuro. O juiz em São Paulo deu uma autorização, a gente passou, pegou a autorização em São Paulo e fomos. Eu tenho autorização judicial, a guarda das crianças, ela está comigo, tá? Então, olha, eu tô de saco cheio. Eu não vou correr o risco de voltar para o Brasil nas férias deles e ainda acabar sendo preso ali no aeroporto no que ele embarcar. E depois de ter voltado dos Estados Unidos com os filhos, o Leonel teve nesta segunda-feira a primeira audiência de conciliação com a Caroline, a mãe dos filhos dele. Durante a audiência, ele sugeriu que não seja dada mais a guarda unilateral a ele e seja feita a guarda compartilhada, onde a Caroline tem a convivência com os filhos a cada 15 dias. Mas um outro pedido dele chamou a atenção. Ele quer que a Caroline assine um termo, dando autorização para que ele possa viajar com os filhos a qualquer momento e para onde ele quiser. É isso mesmo, ele pretende viajar novamente e levar os filhos para outro país. Só que a volta dele para Curitiba gera outros problemas. E se você acha que a confusão envolvendo os filhos, levar os filhos para outro país, sem autorização nenhuma da mãe das crianças, foi o único problema que o Leonel teve na justiça, está muito enganado. Um parente dele entrou em contato com a nossa equipe para falar que hoje está sendo ameaçado pelo Leonel. Tudo isso por conta de um terreno que foi negociado há muitos e muitos anos. Mas depois que o Leonel retornou dos Estados Unidos, ele está querendo posse de um terreno que na verdade não é dele. Não vamos identificar o tio do Leonel por um pedido dele. Ele garante que depois que o sobrinho voltou dos Estados Unidos, a situação está difícil. Fiz aquela casa, a maioria era uma casa velha que ele me deu para me fazer no terreno da prefeitura. Estava tudo detonada, eu fiz telhado, eu fiz outra parte de 6x4, renovei a casa, botei grade em tudo, grade velha, mas botei. Eles querem que nós abandone. Ele falou para minha esposa ali que tem um cara aí que eu não conheço que matou 8, que esse cara vai vir falar com nós. Para tentar a versão do Leonel sobre os filhos e também sobre as supostas ameaças, decidimos procurá-lo. Ficamos sabendo que ele estaria morando em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, e fomos até lá. Sem ninguém nos atender, seguimos as buscas, até que conseguimos contato com ele por telefone. Primeiro, pergunto sobre a situação dele e dos filhos. Eu tenho a custódia das crianças. Sempre tive, porque ela abandonou e foi embora. E ela já voltou a ter vínculo quando nós pedimos a autorização para ela. Entendi. Tá? E nós estávamos nos Estados Unidos vivendo muito bem, as crianças estavam muito felizes, e ela começou com esses ataques nas mídias, na rede social, e isso foi quebrando as crianças psicologicamente, foi nos quebrando de toda forma. Questiona, então, sobre o documento falso para levar as crianças para outro país. Como que foi essa situação? Foi exatamente essa base aí que fez nós voltarmos, né? Mas esse problema já foi resolvido na justiça. Eu não quero mais que essa história seja exposta por enquanto. A hora que resolver isso, inclusive eu entrei com processo contra ela, para ela não expor mais isso. Durante a conversa, ele acusa a mãe das crianças de abandono e que a exposição do caso fez eles terem que retornar ao Brasil. Eu não precisava voltar para o Brasil, mas eu voltei porque os meus filhos, nós tivemos
um vínculo muito grande. Nós estamos aqui no Brasil passando por essa luta, essa dificuldade muito grande. Entendi. Muito grande. Lá eles tinham um futuro brilhante, eles tinham um futuro próspero, eles tinham, olha, coisa que não compara aqui. Depois de um tempo de conversa, falo sobre a situação do tio e ele nega qualquer ameaça. Eu não tenho crime nenhum, eu não sou criminoso. Um tio que invadiu um terreno da prefeitura lá e que está em processo, não tem nada a ver comigo. Eu nada a ver, eu não ameacei ninguém de morte. Você nem tem contato com ele, porque até a mulher dele chegou a falar que você tinha ameaçado eles. Não ameacei ninguém. O que eu falei com ela foi só pedir para ela abaixar o rádio à noite, só isso aí. Por enquanto, Leonel e as crianças ficam no Brasil, mas ele tem a intenção de voltar para o exterior e, se conseguir, com os filhos junto.